gente, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver nosso último exercício da Santa Casa 2022, último exercício de física, que era a questão 16. Ele dava um desenhinho ali na letra B de uns fios que fazem a gente suspeitar de magnetismo, mas na letra A ainda não tinha isso, então vamos ler. Ele fala que a transmissão de parte da energia gerada pela usina de Itaipu se dá por meio de uma linha de transmissão em corrente contínua com diferença de potencial. DDP é dado por U, então vamos já marcar U, igual a 6 vezes 10 elevado a 5 volts, e corrente de intensidade 5 vezes 10 a 3 ampere. Então ele também deu a corrente. Na letra A, ele quer saber a potência elétrica em watts e a quantidade de energia elétrica transmitida por hora em joule por essa linha de transmissão. Duas perguntas: potência e energia. Então, se a gente souber a potência, fica fácil calcular a energia, porque é a energia em uma hora. Então, a gente tem a energia e o tempo da potência. Então, vamos começar pela potência. E a potência está fácil, né? Porque ele deu o I e o U. Então, é só fazer π. O I é 5 vezes 10 a 3, o U é 6 vezes 10 a 5, 6 vezes 5 é 30, 10 a 3 com 10 a 5 dá 10 a 8. E aí, para transformar em notação científica, para ficar mais bonito, fica 3 vezes 10 a 9 watts. E essa é a primeira parte da resposta da letra A, que a gente vai usar para a letra B. Como ele quer energia em joule, a gente tem que deixar a potência em watt e o tempo em segundos. Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. A potência é energia dividido por tempo, então a energia é a potência vezes o tempo. Então, é só a gente fazer 3 vezes 10 elevado a 9 vezes 3.600, que é 3,6 vezes 10 elevado a 3, que daí a gente já faz direto a conta. E aí a conta que nos resta é basicamente 3 vezes 3,6 e a potência vai dar 10 a 12. Só que isso vai dar 10,8, que não está em notação científica, porque não pode ter 10 antes da vírgula, né? Tem que ser no máximo 9, alguma coisa. Então eu vou ter que voltar uma casa com a vírgula, vai ficar 1,08 aí. E aí aumenta na nossa potência, então vai ficar 1,08 vezes 10 elevado a 13, e isso está em joule, e essa é a segunda parte da resposta da letra A. E aí a gente vai para a letra B. A letra B, vou voltar ali e tampar a nossa resposta. A letra B fala que a figura mostra dois fios, 1 e 2, dessa linha, em uma região em que eles podem ser considerados retos e longos, e dois pontos P e Q. Os fios são perpendiculares ao plano do papel, no nosso caso o plano da tela, né? Aqui entrando e saindo, bonitinho. E aí, nessa parte, vocês vão me imaginar como um espelho, tá? Só para ficar mais fácil. Ó, essa é a minha mão direita. Levanta a mão direita aí, que você vai estar combinando comigo. Aí ele fala que os fios são perpendiculares ao plano do papel. Beleza, a gente já tinha lido isso. A corrente elétrica que percorre o fio 1 está saindo, então tá vindo na nossa cara. No caso, na minha cara é para cá, na sua cara você vai fazer a mesma coisa e lembra, eu sou um espelho. E o fio que percorre, e a corrente que percorre o fio 2 está entrando. Então, você faz assim com o dedinho, você vai encostar no meu dedinho, entendeu? Sendo que ambas têm a mesma intensidade. Considere que a corrente que percorre o fio 1 gera no ponto P um campo magnético de intensidade 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo do fio 1 no ponto P, B1P, é 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Calcule em Teslas para o ponto Q, que é o outro ponto que está para o lado de lá, a intensidade do campo magnético gerado pela corrente elétrica que percorre o fio 1, então o mesmo fio, e a intensidade do campo magnético resultante criado pelas correntes que percorrem esses dois fios. Então, ele quer primeiro o B1Q e depois o resultante, que seria a soma do campo do fio 1 no ponto Q com o campo do fio 2 no ponto Q também. Tá, uma coisa de cada vez. Então, vamos começar calculando pelo 1 no Q, né? E depois o resultante. Então, some tudo isso daqui, que não vai servir para nada agora. Vamos fazer a nossa conta e aí, uma coisa de cada vez. O que a gente vai ter que lembrar? O campo magnético em um fio é dado por uma fórmula. μ0i sobre 2π vezes o R. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, tudo bem? O I é a intensidade da corrente, que é o mesmo para os dois fios. 2π vezes o R é a distância entre o ponto onde está o fio e o ponto onde a gente está medindo o campo. Então, por exemplo, para o B1P, que ele já deu o valor do campo, esse R é a distância entre o fio 1 e o ponto P, que é D. Para o caso do campo que a gente quer calcular, que é o B1Q,
a gente tem que ver a distância entre o fio 1 e o ponto Q. Tem 3 Ds aí no meio. Então, o nosso R para a segunda situação é 3D. E aí a gente pode anotar essas informações. Isso vai ser muito útil, porque o μ0 é o mesmo para os dois, o I é o mesmo para eles e 2π é 2π sempre, né? Então, a gente pode fazer uma relação entre esses dois campos. Para o B1P, a gente tinha uma fórmula de μ0i sobre 2πd. Para o B1Q, a gente vai ter embaixo 2π vezes 3d. E em cima continua normal, μ0i. Então, se a gente reparar o que tem em comum, ó, μ0i sobre 2πd, tem aqui também, se eu ignorar o 3 que tinha ali embaixo. Então, eu posso trocar tudo isso que eu circulei por 6 vezes 10 a menos 4. E aí sobra só um 3 dividindo. Então, o B1Q, que é o que a gente quer descobrir, vai ser o B1P, que era 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 3. O que faz sentido, porque o ponto Q está 3 vezes mais longe do que o ponto P. Então, o campo vai ser 3 vezes mais fraco. Então, é só dividir por 3, vai dar 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. E essa é a primeira parte da resposta da letra B. Aí, a segunda parte da resposta da letra B, a gente vai ter que juntar esse campo aqui com o campo do fio 2 lá no ponto Q também, que está mais perto. Então, ele vai ser mais intenso, né? Mas a gente sabe que essa soma a gente vai ter que fazer vetorialmente, porque campo magnético é um vetor, não é uma coisa que só tem módulo, ele tem módulo de direção e sentido. Então, para a gente poder somar, a gente tem que saber se eles estão se ajudando, se eles estão se atrapalhando, se eles estão na mesma direção ou não, o que está acontecendo. Para a gente saber isso, deixa eu vir para cá, a gente vai ter que usar a nossa querida regra da mão direita. Regra da mão direita, para o campo gerado por fio retilíneo longo, a gente vai usar o nosso dedão como sendo a corrente e os dedos giram em volta. Lembra que o campo gerado por fio são vários círculos em volta do fio? Então, quando a gente vai analisar isso, lembra, eu vou aumentar eu aqui, porque aí vocês vão pensar como sendo um espelho, tá? Então, tudo que eu fizer, vocês fazem igual com a mãozinha de vocês, faz mesmo, tá? Sem vergonha nenhuma. Estica aí, mão direita, dedão, os dedinhos aqui. Vamos começar pelo fio 1. O fio 1 tinha corrente saindo da tela. Então, você vai ter que mirar o seu dedão para a sua cara. Ó, o meu dedão está apontando para a minha cara. E aí, os dedinhos estão circulando, lembra? Só que eu não quero saber o que está acontecendo para a esquerda do fio. Eu quero saber o que está acontecendo lá no ponto Q. Então, ó, meu dedão continua aqui. O ponto Q está lá do lado de lá, ele vai estar subindo. Então, o B1Q está subindo aqui. Enquanto o B2Q, o nosso dedão está entrando na tela. Então, eu vou ter que fazer esse entrando. E aí, os dedinhos para a direita vão estar descendo. Então, o B2Q é descendo. E aí, para a gente poder fazer o resultante, a gente percebe que eles se atrapalham. E se eles se atrapalham, a gente vai subtrair um do outro. E a gente já sabe o valor do B1Q. Se a gente achar o B2Q, está resolvido o nosso problema. Como é que a gente vai achar o B2Q? A gente vai usar a fórmula do campo magnético do fio, μ0i sobre 2πr. R é a distância entre o fio 2 e o ponto Q, que é D. E a corrente é a mesma. Então, o B2Q vai ser μ0i sobre 2πd, que é o próprio campo B1P. É igualzinho. Então, eu sei o valor dele. 6 vezes 10 a menos 4, Tesla também. E aí, como a gente esperava, ele vai ser maior que o outro. Então, nosso resultante vai apontar para baixo, porque ele ganha. E ele vai ter valor de B2Q menos B1Q. 6 vezes 10 a menos 4, menos 2 vezes 10 a menos 4, que dá 4 vezes 10 a menos 4, Tesla. E essa é a resposta, essa é a segunda parte da letra B. E aí a gente acaba o nosso último exercício dissertativo aqui da Santa Casa. E a gente acaba a nossa sequência de vídeos dissertativos da Vunesp. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que tenha acabado o coraçãozinho de vocês para a Unifesp, que está chegando, né? E tem muitos exercícios dissertativos de física. Ou, caso você esteja assistindo isso no futuro, que acaba o coração de você para qualquer vestibular que você vai prestar. Conta aí nos comentários se você gostou, deixe o seu joinha. E é isso, gente. A gente se vê amanhã com um próximo vídeo diferente. Não vou contar o que é, porque aí você fica curioso e vem aqui assistir amanhã. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.